Orientação a objetos 1. Vamos falar de classes, métodos, funções e interfaces. Classes são como projetos ou modelos para criar objetos. Elas definem os atributos dados e métodos, comportamentos que os objetos terão. Por exemplo, uma classe poderia ser uma forma de bolo. A forma define o formato e as características do bolo, atributos, e os métodos representam as ações que podem ser realizadas com o bolo, como cortar, servir ou comer. Aqui temos um simples exemplo da estrutura de uma classe. Então aqui eu tenho a classe bolo, e dentro dessa classe eu tenho os atributos, que são as características do bolo, sabor, tamanho, além de outras, e logo em seguida os métodos, cortar e comer. Agora vamos ver um exemplo de uma classe escrita na linguagem de programação Java. Então aqui eu tenho a definição da classe, a classe carro. Aqui eu tenho os atributos da classe, a marca e o modelo, e aqui eu tenho os métodos. Os métodos geralmente indicam um verbo, acelerar, uma ação. O atributo ele é uma característica, um valor fixo, ou um valor que pode ser alterado, mas é uma característica. Agora, os métodos, eles sempre vão realizar uma ação. Então, nesse caso aqui, os métodos são acelerar e frear. Agora, um exemplo de uma classe escrita na linguagem Python. Então, aqui eu tenho a definição da classe, carro, e aqui eu também tenho os atributos, marca, modelo e ano também, também um atributo. E aqui eu tenho os métodos. Observe que a forma de escrever a linguagem varia de linguagem para linguagem, a sintaxe, mas a estrutura é praticamente a mesma. Então eu defino a classe e aí eu vou ter atributos e métodos. Então isso aí é só uma breve definição de classe. Agora os métodos que estão relacionados à classe são funções que pertencem a uma classe e definem as ações que um objeto pode realizar. Eles são como verbos que descrevem o comportamento de um objeto. Então, neste exemplo aqui dessa classe, eu tenho os métodos acelerar e frear. Neste exemplo, o método calcular velocidade máxima é um exemplo de um método que retorna um valor, a velocidade máxima do carro. Então, nesse caso aqui nós temos três métodos, acelerar, frear e calcular a velocidade máxima. Esse terceiro método, ele vai retornar um valor, aqui como exemplo. Agora as funções. As funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma tarefa específica. Em Java, o termo função é geralmente usado para se referir a métodos, pois todas as funções em Java estão associadas às classes. No entanto, em outras linguagens, funções podem existir independentemente de classe. Então, quando a linguagem ela é inteiramente orientada a objetos, como é o caso da linguagem Java, então as funções vão ser métodos. Mas em outras linguagens, como por exemplo Python, PHP, você pode estar construindo uma função que não esteja vinculada a uma classe. Então aqui eu tenho um exemplo de uma função escrita em Java, que na verdade é um método, e aqui eu tenho uma função escrita em Python, que não está dentro de uma classe. Então eu posso ter a função isolada. Agora as interfaces. Interfaces são como contratos que definem um conjunto de métodos que uma classe deve implementar. Elas garantem que diferentes classes possam interagir de forma consistente, independentemente de sua implementação interna. Imagine que você tem um controle remoto universal.
Ele define quais botões, os métodos, devem existir para controlar qualquer dispositivo compatível, como a TV ou um DVD player. Então aqui eu tenho um exemplo de uma interface da linguagem Java. Então aqui eu tenho a definição da interface veículo, que tem que ter os métodos ligar e desligar. Logo abaixo eu tenho a definição da classe carro. Então tem essa palavra reservada aqui, implements, que vai implementar essa interface veículo. Então, obrigatoriamente, essa classe ela vai ter que ter o verbo, os métodos ligar e desligar. A interface veículo define os métodos ligar e desligar. A classe carro implementa essa interface, o que significa que ela deve fornecer uma implementação para esses métodos.